Então, pessoal, não durma no ponto como eu, quase que eu perdi a entrada. Por quê? Você está se preparando para auxiliar de promotoria, provavelmente seja VUNESP lá no caso. Então, não perca lá, comece a estudar, não é isso? Então, a coisa aí está encaminhada, legal? E sendo a VUNESP aí no caso, provavelmente, né? Você sabe que eles gostam muito daqueles assuntos que envolvem conhecimento básico, sem grandes cálculos aí. E a porcentagem é um deles que acaba aparecendo, né, com frequência nessas questões de VUNESP aí. E você sabe muito bem, no caso, que nós temos que separar as questões de porcentagem conforme a situação problema. Eu tenho a situação que é a própria definição de porcentagem. Quantos por cento o elemento, né, vale de um outro valor? Isso é a definição, tá certo? Eu posso ter exercícios que envolvem o que no caso, né? Operações com mercadorias, né? Lucro sobre o custo, lucro sobre a venda, né? Então já tem um outro formato. Ou então, né, nós temos aquelas chamadas operações, né, consecutivas, as quais, né, você parte, clássicos daí, né? Uma mercadoria sofre um acréscimo, aí o comerciante não, no caso, né? Teve o mesmo retorno das vendas, dá um desconto em cima desse acréscimo aí no caso, e ele quer saber o que aconteceu. Voltou para o preço original, né? Teve lucro, teve prejuízo, o que aconteceu no final. E essas operações são consecutivas. Eu posso fazer isso daí, né, de maneira seguida, várias delas. E a ideia é o seguinte, eu continuo da onde eu parei. Então, eu dei um acréscimo de 10%, eu atualizei, né, no caso lá, o nosso valor. Em cima desse valor, eu vou dar um desconto de 20%, em cima desse novo valor e não lá da ponta. Por isso, no caso, eu não posso trabalhar como se fosse o tal do juros simples, né? Que eu vou calculando em cima sempre do mesmo valor. Ele vai trabalhando em cima do valor atualizado. Essa é a ideia. Então, uma dica aí para vocês, em termos de calcular aí, se você precisar, se você não tiver uma outra técnica, né? Porque se você já tem a sua técnica, você utiliza a sua técnica. Mas a ideia é de como fazer isso, né, em operações consecutivas, né? Na realidade, termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra, sobre o resultado anterior. Essa é a ideia, ele sempre vai continuar a partir do resultado anterior. Então, se por acaso você não tiver a sua técnica, eu vou te dar uma sugestão aí no caso, para trabalhar isso daí. Ele quer saber qual é o valor final, quanto que eu vou, né, ter de lucro ou prejuízo, perfeito. Resolve-se perfeitamente. Vamos lá para a lousa? Dá uma olhadinha aqui no caso, vem comigo. Eu criei essa situação aqui no caso, né, conhecida, né, são operações consecutivas aí no caso. Eu tenho uma mercadoria, às vezes ele dá o valor, atualmente não dá mais esse valor, né? Se você quiser admitir um valor, né, para quem gosta, perfeito. Ou, né, ele vai dizer para nós aqui no caso, quais são os valores, né, que foram acrescidos ou descontados dessa sequência. Então, aquela velha história, eu tenho uma mercadoria, né, eu acrescento nessa mercadoria 20%, na sequência, sobre esse valor atualizado, eu vou dar um desconto de 10%, na sequência, sobre esse valor atualizado, eu vou dar um acréscimo de 10% aí no caso. Tá certo? É uma velha história, nós conhecemos. Operações consecutivas aí nessa situação. Então ele perguntaria para nós, né, se essa operação fosse realizada de uma vez só, qual seria o valor que eu deveria aplicar sobre essa mercadoria, né? Quantos por cento eu deveria acrescentar, quantos por cento eu deveria, né, descontar. Será que aumentou ou diminuiu em relação ao valor final? Teve lucro ou teve prejuízo com essas operações? Então fica aí uma dica para quem não tem, no caso, né, outras formas de resolver. Se você tem, parabéns, use lá no caso. A ideia é a seguinte, né? Essas duas primeiras aqui no caso, né, dá um aumento de 20% e em seguida um desconto de 10%. Então se eu pegar, né, no caso, os 20% e subtrair dos 10%, aparentemente está certo esse negócio, né? Mas o que acontece? Não está certo, né? Por quê? Nesse caso aqui eu não posso somar, porque não foi em cima do mesmo valor, certo? Falar, professor, mas como é que eu posso acertar esse valor? Você vai calcular o chorinho.
O que é o chorinho? O chorinho é aquilo que vai transformar isso numa realidade, né? Por que está errado? Porque faltou o chorinho, faltou calcular os juros sobre juros, não é isso? Faltou calcular a porcentagem sobre a porcentagem. Então, o que faltou calcular? Faltou calcular os 20%, não é isso? Dos menos 10%, certo? Legal. Então, faltaram aí os 20% dos menos 10%. Quando é desconto, né, no caso, você considera o sinal, você faz uma operação com sinais, como eu fiz aqui. E eu vou multiplicar positivo por negativo. E aí fica mais uma informação, mais uma dica. Quando você multiplicar duas porcentagens, para dar a resposta em porcentagem, pega e já divide por 100 o resultado. Automaticamente sai em porcentagem. Então, se eu multiplicar, né, 20% por menos 10, eu corto. E aí vai dar quanto? 2 vezes, né, menos 1, significa que eu perdi, né, 2% da minha operação. Então, aquilo que eu achava que eram 10, menos os 2, eu tenho certeza que são 8. Então, quem aumenta 20 e depois diminui 10%, na realidade, só aumentou quanto? 8% aqui, tá certo? Então, nesse caso aqui, essa primeira operação, né, gerou quanto? 8%. Legal? Então, a ideia, né, para fazer um cálculo rápido, para quem gosta disso daí, é assim, eu somo, né, subtraio, depende dos sinais, faço exatamente isso. 2 descontos seria menos e menos. E na hora de multiplicar, menos vezes menos. Multiplicar a porcentagem, multiplica e divide por 100. Então, o que eu achava que eram 10, eu perdi 2. Na realidade, são 8. Dá para continuar, professor? A mesma lenga. Só que agora eu tenho 8 e 10. Na segunda parte, eu tenho 8%, né? E eu tenho quanto? Mais 10%. Por que 10, professor? Porque isso daqui é positivo. Então, aparentemente, eu tenho quantos? 18. Aparentemente, porque está faltando o quê? O chorinho. Sempre que você pegar operações consecutivas, tem o nosso o quê? Chorinho. Qual que é o nosso chorinho aí no caso? Não é isso? O nosso chorinho, ele vai ser, né, os 8% dos 10%. Então, é 8% vezes 10. O que eu faço? Dividido por 100, né? Por que sobre 100? Já sai em porcentagem. Então, eu tenho 8 dividido por 10, aqueles 18 têm um acréscimo de 0,8 ainda, né, na realidade. Então, quanto que ele vai valer? Vale 18,8%. Então, o que acontece? Quem aumenta 20, diminui 10, depois aumenta 10 de novo, no final das contas, teve um aumento de quanto? 18,8%. E não 20, como aparentemente, né, nós teríamos aí no caso. Então, para quem gosta, né, de se adaptar à situação, tem gente que chama de 100, vai dar 120, do 120 tira 12, perfeito, não é isso? Aí vai dar, no caso, né, esse 108, do 108, né, ele calcula aí no caso, né, os 10% em cima do 108 e soma. Perfeito, né? Quem gosta de trabalhar dessa maneira. E quem busca aí, né, um outro procedimento, tem o chorinho. Isso para as operações, né, no caso aí, consecutivas. Faz a operação com as taxas, considerando os sinais, positivo e negativo, multiplica uma pela outra, considerando os sinais. Divide por 100 para ter porcentagem. Pronto, esse resultado com esse é o que aconteceu. Então, eu achava 10, perdi 2, então eu tenho 8. Do 8 para 10, né? Eu achei que tinha 18. Na realidade, eu tenho os 18 e mais o chorinho. Então, quanto que eu vou ter? 18,8. Tudo bem? É aproximação? Não. Isso daí é cálculo correto. Perfeito. Então, fica aí uma dica para quem gosta, né, dessas operações consecutivas, usando aí, no caso, né, esse procedimento do chorinho. Legal? Volta aqui comigo para essa nossa situação. Beleza? Então fica a dica aí no caso, né? Vai se preparando, auxiliar de promotoria, parece, né? Já começaram os boatos, tá chegando aí. Se for cara de Vunesp, você conhece muito bem, tá? Não espera não. Agiliza e direto dos estúdios do NEAF, Ângelo Primo se despedindo. Tchau, um abraço. Gostou do meu vídeo? Beleza? Curta, manda um joinha pra nós, tá certo? Melhor ainda, manda um comentário. Quero saber o que você tá pensando. Legal?
se inscreva no nosso canal e visite o nosso site. Ângelo Primo, um abraço, até mais.